Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos falar hoje sobre a continuação da caminhada do povo de Israel, desde o Egito até a Terra Prometida. Vamos ler Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 27. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto. De Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque as águas eram amargas, e é por isso que o lugar foi chamado de Mara. O povo então murmurou contra Moisés, dizendo: "O que havemos de beber?" Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: "Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara." Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Nós estamos caminhando junto com o povo de Israel por se tratar de uma figura da nossa carreira cristã. Desde o Egito, da saída do Egito à plenitude de Cristo, ao reino eterno. E entre uma coisa e outra há um deserto árido, difícil de atravessar, mas que nós temos a alegria e a graça de termos a liderança e a proteção do Espírito Santo, na figura da nuvem e da coluna de fogo. A provisão do Senhor, a cura do Senhor, tudo isso que o Senhor tem feito é maravilhoso. O povo de Israel já havia saído de Ramsés, parado em Sucote, saído de Sucote, parado em Etã, saído de Etã, parado em Piairote. E dessa vez eles saem de Piairote e param em Mara. Em Piairote eles já haviam murmurado diante do Senhor quando viram o povo do Egito no seu encalço e o Mar Vermelho na frente. Então, muito pouco tempo aconteceu desde a saída do Egito e o povo já estava murmurando, reclamando, aborrecendo o Senhor com a sua falta de fé. E eles chegam a um lugar chamado Mara, e as águas são amargas, e ali o povo murmura pela segunda vez. E, queridos, a primeira lição que nós temos é que se nós estamos sendo guiados pelo Senhor, se realmente nós estamos debaixo da nuvem de liderança e da nuvem protetiva do Senhor, nós não temos o que temer. Eu tenho falado isso e tenho ouvido isso do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo. Queridos, nós teremos dias difíceis pela frente, o mundo terá dias difíceis pela frente. Uma rápida olhada nas notícias no mundo e você vê que o mundo está prestes a colapsar. Alguns lugares já estão colapsando, guerras, pandemias, fome, escassez de alimentos. E nós precisamos entender que a única solução que nós temos, o único refúgio que nós temos, é de fato nós estarmos com o Senhor. Nós estarmos andando com o Senhor. Essa é a grande bênção de cada um de nós. Temos a certeza de que nós estamos debaixo da autoridade, debaixo do poder do Senhor. Eu estava lendo hoje pela manhã na minha devocional com a minha esposa e me deparei com o livro de Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz: "O Senhor é bom, Ele é um refúgio no dia da angústia, porque Ele conhece os que nele confiam." Meus irmãos, se encham de fé nesse tempo. Aqueles que estão com o Senhor não devem temer a fome, a peste, as guerras, porque nós estamos guardados no Senhor. Mas há um povo que não confia no Senhor, que confia no seu próprio braço, que anda debaixo dos seus próprios caminhos. E quando eles encontrarem as
situações adversas, ao invés deles confiarem no Senhor, eles vão murmurar, eles vão reclamar, eles vão perder a esperança. Então Mara se torna uma estação onde o povo murmura pela segunda vez. E um pouquinho depois de Mara, depois da operação da Etz, que é a árvore, né? Que é a mesma palavra de cruz, o caminho de 3 dias, que a Moisés foi mostrado uma árvore, e a nós, nesse dia de hoje, é mostrada uma cruz. E quando nós colocamos a cruz, o sacrifício de Jesus, o advento da vinda do Verbo que se fez carne sobre as águas amargas das dificuldades que aparentam, né, que aparecem na nossa caminhada, as coisas simplesmente são saradas, porque nós temos e nós caminhamos debaixo de uma autoridade do Senhor. Então, Moisés pega aquela árvore, e aquele galho de árvore, e coloca sobre a água, e a água se torna doce. E o mais interessante é que a próxima estação vai ser uma fonte, 12 fontes de água e 70 palmeiras acampando junto às águas. Quer dizer, se nós murmuramos e vacilamos diante de um poço, nós não experimentaremos as fontes que o Senhor tem estabelecido. Então nós precisamos caminhar, continuar caminhando. Mara significa amargo. Elim, muito interessante, porque a palavra Elim tem pelo menos 2 significados. O primeiro é ramos, e o segundo é descanso, força do Senhor, né? E eu lembro aqui de um versículo, eu quero ler aqui com os irmãos, João capítulo 15, versículo 5, olha que interessante: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Agora, se alguém, versículo 6, não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Elim significa esse descanso maravilhoso de alguém que está ligado no Senhor. Meus irmãos, nós estamos rodando e falando a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça. Essa caminhada que nós estamos vivendo, esse mover profético do mundo que nós estamos experimentando, as nações se dobrando diante ao globalismo, as nações se dobrando diante das agendas anticristãs, tudo isso nós estamos vendo. Os homens parece que estão embriagados, adormecidos. Os líderes mundiais que têm sido levantados e que têm sido aprovados por esse sistema são líderes frágeis, são líderes nos quais falta masculinidade, hombridade, firmeza. Por quê? Em tempo de líderes fracos, esses líderes são dominados como fantoches diante de tanta coisa que tem acontecido. E diante disso, diante desse cenário, eu não sei se você tem acompanhado isso, espero que sim. Diante desse cenário mundial que nós estamos vivendo, o Senhor tem um refúgio, o Senhor tem um socorro para nós. Desde que nós estejamos ligados no Senhor, desde que nós sejamos ramos ligados no Senhor, permanecendo no Senhor. Nós estamos falando com todas as letras, quem tem ouvidos ouça. Grandes dificuldades vêm sobre o mundo, grandes abalos vêm sobre o mundo. Como diz o livro de Hebreus, uma vez mais abalarei os céus e a terra, mas aqueles que estão no Senhor, que receberam um reino que não pode ser abalado, passarão incólume, passarão ilesos de todo tipo de dificuldade. Ao contrário, eles serão celeiro no meio da fome, eles serão força no meio da fraqueza, eles serão ramos que darão frutos poderosos no meio de tanta escassez. E quando olharem para nós e perguntarem qual é a razão de tudo estar indo bem conosco, nós diremos para todos ouvirem: nós estamos ligados no Senhor. Nós não estamos andando à mercê da nossa própria força, do nosso próprio entendimento. Nós estamos andando com o Senhor, debaixo do Senhor, sem murmuração, sem reclamação. Mara fala de reclamação, murmuração. Queridos,
só murmura, só reclama, quem não entende o propósito. Pessoas que acordam de manhã e já começam a reclamar, não têm razão de alegria, é porque não conseguem compreender para onde nós estamos indo, para quem nós estamos indo, qual o propósito que o Senhor tem levantado cada um de nós. Então encontre seu propósito nessa terra, encontre aquilo que está escrito sobre você, faça como Davi, que o livro de Atos fala que cumpriu o propósito no seu tempo e depois adormeceu. Nós temos um propósito nesse tempo. Se nós estamos murmurando, reclamando, é porque nós ainda estamos fora do propósito do Senhor, sem compreender que às vezes as dificuldades da vida, como por exemplo um poço de águas amargas, não são para destruir a gente, são simplesmente para manifestar a glória de Deus, manifestar o poder de Deus. E um pouquinho depois dessa prova vencida, nós vamos encontrar infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eles chegam diante de um poço e reclamam. E um pouquinho depois haveria 12 fontes, né? Então não reclame com as pequenas dificuldades da vida. O Senhor tem preparado algo poderoso para aqueles que confiam nele. Deus abençoe. Amém.